Olá, eu sou a Thaís e esse é o Filmeninas, um canal de filmes e séries com uma perspectiva feminina. E hoje eu vou falar com vocês sobre a adaptação do clássico da Jane Austen, Emma, lançado esse ano, protagonizada pela Anya Taylor-Joy, com a direção da Autumn the Wild, e sendo a estreia dela em longa-metragem, e com um roteiro também escrito por uma mulher. E eu acho que esse time feminino é muito importante para o desenrolar da história, porque Emma é uma história muito cheia de sutilezas e principalmente que tem um viés muito da percepção feminina. A própria Jane Austen deixa isso bem claro durante o livro, e eu acho que ter esse time para transpor essa história foi fundamental para conseguir atingir o tom que eu acredito que a autora queria com essa obra. E para quem não conhece, Emma é um livro que se passa no interior da Inglaterra, numa vilazinha próxima a Londres, onde Emma é uma menina inteligente, vaidosa, super rica e bonita. E ela tem uma resolução da vida, ela nunca vai se casar. Ela vai morar para sempre com o pai dela, um senhorzinho hipocondríaco que tem horror que as pessoas se casem porque as mulheres acabam abandonando ele quando elas se casam. Os homens também, né? Ele perde alguns amigos pelo casamento e ele tem essa visão sobre casamento. Só que então, como Emma não vai casar, ela gosta de casar as outras pessoas. E depois de ter sucesso numa juntadinha ali da ex-governanta com o vizinho, ela decide pegar uma mocinha do internato, uma moça pobre, e transformar essa moça no projeto de vida. Ela vai ensinar a moça a ser delicada, a ser uma dama da sociedade, a ser elegante, inteligente, igual a ela, para a moça ter um casamento bom, ascender socialmente e as duas serem um pouco mais próximas nos níveis sociais, que sim são ditados pelo dinheiro. Enquanto Emma é essa pessoa super vaidosa, o cunhado dela, o Sr. Knightley, é o oposto disso. Ele é uma pessoa humilde, super rico, super desejado, que também não pretende se casar, mas que cutuca e provoca muito a nossa protagonista. Ele aponta seus defeitos, eles brigam, eles criam intrigas, eles se provocam o tempo todo, e a dinâmica da amizade dos dois é o que faz a história ser tão irônica e engraçada, e é onde a gente percebe a real evolução da Emma, porque ele é o único que tem coragem de dizer na cara dela quando ela tá errada. Então, Emma é um livro enorme, ele tem umas 500 páginas, e é cheio de subtramas, tem muitos personagens, e a história ela funciona como uma cascata, assim, uma bola de neve, que uma coisinha que vai acontecendo aqui e ali vai virando um monte de eventos, e no final a gente tem a conclusão disso, que se passa quase, acho que um ano inteiro no livro. O filme ele tenta emular isso, e eu acho que essa vontade de ser tão fiel ao livro foi o maior pecado do longa, porque é muita gente, é muita história, é muito personagem para 2 horas, então a gente não consegue criar uma verdadeira conexão com qualquer dos personagens a não ser a Emma e o Sr. Knightley, porque eles aparecem mais durante o filme. Então os outros personagens que são coadjuvantes, mas que são muito bem construídos no livro, cheios de camadas e cheios de coisas, eles acabam sendo um pouco superficiais no filme. Eles funcionam apenas dentro do principal ponto da história deles, entende? Então, eles são fundamentais para fazer a história andar, porque a história anda por causa dos coadjuvantes e não por causa da Emma. Mas no filme, eles são muito ferramentas para fazer a história andar realmente. A gente não consegue conhecer eles em profundidade, a gente não consegue se demorar neles por uma falta de tempo. Então eu acho que, apesar de ousado o meu conselho, eu diria que a adaptação pecou em ser fiel e ela podia ter cortado algumas tramas, cortado alguns plots, ter adaptado mais, assim, mexido mais para que a história e alguns personagens que a roteirista selecionasse fossem melhor trabalhados. Eu não gostei de como ficou o Frank Churchill, por exemplo. Eu acho que ele é um personagem muito importante no livro e que ele ficou meio apático e um pouco vilanizado ali no filme. A Jennifer Fax, eu acho que não conseguiu transmitir tudo o que a Jennifer Fax é pra Emma. E até o próprio senhor e senhora Elton, eu acho que podia ter tido um pouco mais deles. E também da senhorita Bates, ou seja, todos os personagens. Eu queria ter ficado mais. Então, se era pra ser tão religiosamente fiel ao livro, eu acho que funcionaria melhor como uma minissérie, que seria impecável e ia adorar assistir isso. Mas tem um ponto também que eu achei muito positivo nessa fidelidade excessiva ao livro, que são os diálogos. Existem diálogos no filme que são praticamente transcrições do livro. Existe a mesma frase no livro, na boca dos personagens, em momentos muito chaves, frases que são muito importantes e assim, do plot twist no livro, sabe? Que faz as coisas mudarem, as coisas pegarem outra ótica, e elas são transcritas literalmente no filme. Eu achei isso muito bonito,
porque o filme, ele brinca muito com esse jeito que as pessoas falavam lá na época da Jane Austen, cheio de polidez e formalidades, e que as pessoas não eram objetivas, e o linguajar delas era tudo requintado. O filme, ele emula isso, ele transforma isso de uma maneira muito irônica, muito divertida, só que na hora que tem as frases, assim, que vai dar um clímax ali na história, sabe, que vai mexer, essas frases elas ganham um peso muito maior, porque uma vez que a gente está acostumado com o jeito que as pessoas falam, quando essas frases que são transcritas no livro são ditas, elas são muito pesadas, a gente consegue entender o peso daquilo. Porque a realidade da Jane Austen era muito diferente da nossa, né? Eu acho que o filme, ele, ao mesmo tempo que ele consegue ironizar tudo muito bem e deixar um tom debochado, ele consegue também fazer com que a gente mergulhe naquela realidade. Demora um tempinho, assim, no filme principalmente, pra gente entender por que as pessoas falam daquele jeito, cheio de rodeios e tudo. Mas uma vez que a gente tá imersa e já entendeu que é daquele jeito que as coisas funcionam, eu acho que as palavras da Jane Austen na boca dos personagens, elas têm um peso muito grande. E nisso eu achei um grande acerto ser tão fiel ao livro, assim, que eu acho que a gente olha, assim, a gente consegue sentir, a gente consegue tá ali naquela Inglaterra de 1820, sabe? E falando nisso, no tom irônico e tudo que o filme tem, eu acho que grande parte disso se dá às caras da Anya Taylor-Joy, que ela consegue ser uma Emma tão genuína, mas tão irônica ao mesmo tempo, e também a direção de arte. Gente, que direção de arte! Esse filme, ele é lindo, 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 é tudo minuciosamente pensado, e eu acho que quando a gente tá ali na casa da Emma e tal, é tudo cheio de excesso, cheio de coisas, aquilo transmite muito a aristocracia e o que a Jane Austen queria falar quando dizia que a Emma era rica, sabe? Então é tudo lindo, umas cores pastéis, assim, umas louças bonitas, uns vestidos, o cabelo dela impecável. E é tudo tão irônico, mas tão lindo. E a fotografia também, ela é super saturada, deixa as cores brilhantes. E tudo, assim, os objetos, a cor, faz a gente estar no mundo lúdico. E parece que é quase uma fantasia, assim, quando a gente assiste, poderia ser um filme de fantasia tranquilamente. Eu acho que isso é muito, muito um acerto do filme, porque os livros da Jane Austen assumiram isso no nosso mundo, sabe? Eles são um mundinho muito particular. 1820 é uma coisa, assim, distante, e é um mundinho particular onde ela criou ali o universozinho dela. E eu acho que o filme, todo esse cuidado que eles tiveram visualmente, faz com que a gente entre quase no mundo fantasioso da Jane Austen. E é uma imersão muito, muito gostosa de participar e de estar ali, sabe? E eu acho que a Jane Austen, na escrita dela, era muito crítica, ela era irônica, ela era debochadinha, assim. E o filme, ele consegue transpor tudo isso, assim, com os olhares dos personagens, com o jeito que a câmera mexe. Eu acho que a Anya Taylor-Joy é uma Emma, assim, perfeita, porque ela consegue transmitir tudo isso, mas na hora que a personagem sofre, o sofrimento também é genuíno, sabe? Eu acho que é muito difícil construir esse tom, que ao mesmo tempo é uma homenagem e ao mesmo tempo meio que satiriza aquele mundo, mas a Jane Austen, quando ela escrevia, ela satirizava de certa forma aquele mundo, que era o mundo dela mesmo, porque ela também era uma dama da aristocracia. Então, eu acho que o filme, por mais que você olhe, não pareça aquele épico que é Orgulho e Preconceito, ele consegue transmitir uma vibe da Jane Austen que as pessoas talvez não consigam por medo de ser desrespeitoso. Mas o filme ele não é desrespeitoso. Eu acho que se a Jane Austen estivesse aqui hoje, ia ser mais ou menos o que ela queria mesmo, sabe? Uma coisa elegante, fina, rica, mas que denuncia todo o classicismo que ela estava falando ali. E por falar nisso também, uma coisa que quando eu assisti, eu senti muito, é que o filme, assim, a fotografia, os quadros, os planos, funcionam muito como se o Wes Anderson estivesse dirigindo o filme da Jane Austen. Eu senti muito uma vibe do Wes Anderson, que é um diretor que eu amo. Eu acho que eu queria morar naquele filme. Se eu fizesse um filme um dia, eu queria que ele fosse fofinho e debochadinho daquele jeito que é Emma, assim. Então, visualmente, tecnicamente, assim, o filme é impecável. Os closes nos objetos, nos trejeitos dos personagens, tudo, assim, eu achei irretocável. E agora, para falar a coisa mais polêmica, é o final. O final do livro de Emma me deixou um pouquinho desapontada, principalmente da relação da Emma com a Harriet, que vocês podem deduzir, assim, que não é um grande spoiler, falar que essa relação vai ser um pouco conturbada, né, porque são moças de mundos diferentes, e a Emma é uma pessoa muito manipuladora, então ela manipula a Harriet o livro inteiro e não tem como você dar bom, né? A mesma coisa acontece no filme.
mas a relação, como fica a amizade das duas, é diferente do livro do filme. E eu achei que o filme corrigiu uma das coisas que mais me incomodou no livro da Emma. Porque a Jane Austen, no final do livro, eu acho que ela foi um pouco hipócrita e a transformação da Emma não foi tão transformadora assim para a personagem. Eu acho que ela acabou sendo conformista demais com os status quo ali da sociedade, que é uma coisa que também não dá pra julgar muito. Uma pessoa de 1820 já tava escrevendo uma coisa muito revolucionária pra ser mais revolucionária ainda, né? Mas eu acho que o filme não ter seguido esse caminho e ter aqui ousado, que não ousou ao longo de toda a trajetória, foi um acerto muito grande. Eu acho que ter dado o final da Emma e da Harriet como é no filme me fez um quentinho no coração, e é como eu esperei que seria no livro e não foi. Além disso, como eu disse, a história é muito corrida, né? Porque é muita coisa acontecendo, muitos personagens e tal. Apesar disso, o filme tem uma vibe meio longa, porque é... Como eu posso dizer? Ele é um filme meio nada acontece, porque é só intrigas que acontecem no filme. Ele é um filme de fofocas, assim, sabe? De escândalos. Então, ele não é um filme de ação, que tem muitas coisas acontecendo. Ele é um filme cheio de diálogo muito polido, muito enrolação, assim. Então é um filme que dá uma sensação de ser um pouco longo, mas o final é corridinho. Então, pra ter essa sensação de, pra concluir o filme, muitos diálogos foram condensados e objetivos. No livro da Jane Austen não acontecem diálogos objetivos. A gente demora, às vezes, 2 páginas pra entender o que os personagens estão falando ali. E no filme não, eles colocaram diálogos objetivos, colocaram o confronto da Emma e da Harriet de maneira bem clara, que é como a gente... 2020 queria estar lendo no livro ali, né, que é uma coisa um pouco mais moderna, mas a história tem 200 anos também. Então, eu acho que o final do filme, ali, os diálogos mais objetivos, que no livro seriam facilmente os 10% finais, eles resumiram ali em 20 minutos, eu achei que ficou muito bom e muito acessível também, porque no livro não é tão acessível, é uma enrolação sem fim ali, aquele final é tipo... não vai, não vai, não vai. Então, o que no livro é um diálogos enrolados e cheio de não me toques, no filme eles partem para diálogos que botam um confronta a Emma com a Harriet, sabe? Existe ali umas DRs que não existem no livro. Eu acho muito importante ter DRs, e eu senti muito falta disso lendo o livro, de coisas concluídas apenas por cartas e por as pessoas inferirem sobre o outro. Ali no filme não, eles colocam, eles deixam tudo claríssimo. Eu gostei muito, muito disso. Então o final é diferente, não tão diferente, mas é diferente. E eu acho que isso foi muito positivo. E eu queria falar muito da atuação, porque o elenco tem muita gente de Sex Education, se você assistir a série, que é tipo jovens britânicos do interior, e gente, é a coisa mais fofa do mundo. Tirando a Anya Taylor-Joy, que já é uma estrela, que a gente já ama ela, eu amo ela desde antes do Gambito da Rainha, eu acho ela uma Emma perfeita. Os outros atores, que eu não vou me lembrar o nome, eles são incríveis. Tem um menino que faz o Príncipe Charles em The Crown, que ele é tipo, caiu como uma luva no personagem. Eu queria ter visto algumas cenas mais provocantes dele. Eu achei que ficou um pouco caricato, não acho que foi culpa do personagem, acho que foi culpa do roteiro. Eu acho que deram uma exagerada ali na personalidade dele, né, deixaram muito caricato. Eu teria segurado um pouco mais a mão, mas ele tá muito engraçado, muito incrível no papel. A menininha que faz a Senhora Elton. Gente, eu adoro a Senhora Elton no livro porque ela é insuportável, personagem chata. E pegaram a menina mais incrível pra fazer isso. E ela é, tipo, melhor do que eu poderia escolher, assim, pra ser a Senhora Elton. Eu achei uma escolha ousada, muito diferente do que eu esperava, mas perfeita. Eu gosto muito da menina que faz a Harriet. Acho que ela vem de uma inocência muito bem, assim. Ela tem essa carinha bem de menina do interior, deslumbrada com as coisas, como é a Harriet quando entra no mundo da Emma. Então eu achei incrível. Eu gosto muito do menino que faz o Sr. Martin, tem um personagem que chama Sr. Martin. Ele faz Sex Education também. E, gente, eu acho que ele não abriu a boca o filme inteiro. Ele aparece, ele sai, porque ele é meio bichão do interior, assim, sabe? Mas ele aparece, ele sai e tal, mas ele funciona. Eu só queria ter ouvido a voz dele um pouquinho. Só queria ter ouvido a voz dele. Aí agora, falando dos personagens, eu lembrei também que eu não gostei de como a Jennifer Fax foi adaptada, porque eu não acho que ela pegou a essência do que é a personagem, e eu não acho que a história do filme trabalhou tão bem a relação dela com a Emma, como eu já havia falado antes. Porque no livro, uma coisa que me incomodava muito, principalmente no começo, era a rivalidade feminina, muito sentida pela Emma e pela Jennifer Fax. E depois isso é resolvido no livro. A Jane Austen faz isso brilhantemente e as duas têm um final assim que eu achei incrível, foi um dos pontos altos do livro pra mim. E no filme isso é totalmente ignorado, isso não é trabalhado, não existe
uma relação das duas propriamente dita, nem quando a Emma não gostava da Jennifer Fax e os motivos por que isso acontecia, e nem depois quando ela sofre uma transformação lá e tal, que eu tô dando muito spoiler já. Mas no filme não tem nada disso, não acontece nenhum motivo real para ser o desafeto, assim, é um motivo que não é muito empático para a audiência e nem a resolução. Eu acho que faltou isso, sabe? Porque você já colocou duas mulheres como rivais e a Jane Austen corrige isso no final do livro. E as duas, né, enfim, se resolvem lá. E eu acho que o filme faltou ter essa lição, porque eu acho que é uma lição muito Jane Austen, muito transgressora para a época da Jane Austen, que a gente precisa até hoje, até em 2020, a gente precisa ter esse caso de meninas que não são, elas não são rivais, elas podem ser amigas e podem, sabe, tentar construir uma relação que não é baseada em só pode existir uma menina perfeita, que era o que acontecia ali. Então eu acho que essa resolução faltou, eu acho que era uma fundamental assim para a história e para representar alguma coisa da Jane Austen nos jovens de hoje também, e que é uma visão muito feminina e que eu acho que o livro é tão delicado, é tão bonito, e eu achei que no filme dirigido, escrito e tudo por mulheres poderia ter esse plot. Mas também não ia dar tempo, porque ele tinha que ser mais trabalhado lá atrás. Por isso que eu digo que seria muito importante ter cortado algumas coisas e ter se aprofundado mais em outras. E nessa resolução, eu acho que seria legal. Uma coisa que vale muito a pena dizer é que no começo do livro de Emma eu não gostava muito, eu tinha vários problemas com vários personagens. O filme deu uma corrigida boa nisso, o começo já me envolve, porque o começo do filme já dá uma corrida ali nos eventos e tal, e já deixa as coisas mais dinâmicas. Então, e cortaram muitas coisas que eu não gostava no livro, então isso foi positivo. Então, assim, a conclusão que a gente pode chegar é que uma adaptação sempre tem coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta. Mas essa adaptação de Emma eu achei incrível, acho que vale muito a pena vocês assistirem. Ela entrou agora recentemente no Telecine Play e é um filme, assim, muito quentinho no coração, uma vibe bem domingo à tarde, que foi quando eu assisti. E eu recomendo muito, principalmente se você gosta de histórias de intriguinhas lá, idade moderna, sabe? Essas coisas, eu acho muito bonitinho. E é um filme, assim, visualmente incrível e que eu talvez até entre para meus favoritos do ano, não sei ainda. Mas eu gosto muito de adaptações de clássicos que são transgressoras, assim, que elas são fiéis, mas elas dão uma debochada, elas conseguem sair daquele tom épico, daquele tom tão honroso em homenagem e tal, e conseguem ser autêntico. Isso é uma coisa que o filme de Emma é autêntico. E você gosta de Jane Austen? Você também já assistiu esse filme? Conta aqui nos comentários pra gente conversar, porque eu sou muito fã de adaptações assim. Eu gostei muito de Adoráveis Mulheres e agora eu amei Emma, também gosto muito de Orgulho e Preconceito. Então a gente pode conversar mais sobre isso aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de apoiar o nosso trabalho, que a gente vai agradecer muito, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!